Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo de estudo bíblico. Eu quero iniciar esse vídeo, como sempre faço, agradecendo os nossos patrocinadores, os nossos incentivadores, aqueles que o fazem de maneira conhecida, de maneira especial, Márcia Aparecida Miguel Zeponi, Ana Lúcia Escapim, a Márcia Aparecida, que tem um centro de orientação teológica existencial, né, existem temas de relações pessoais, teológicas, filosóficas, existenciais, e que são, na verdade, os temas do nosso dia a dia a serem bem olhados e elaborados, né? Temas como se inserir, como enfrentar as situações do nosso dia a dia, também temas como a depressão, né? Como falta de expectativa, né? De encontrar-se, de colocar-se, inserir-se no mundo que estamos vivendo. Bom, o tema de hoje é o profeta Ageu. Você que está hoje pela primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, claro, dar o joinha aí. E na descrição, o texto que nós vamos tratar hoje, a tema, os dados, as notas bibliográficas, também a bibliografia proposta para um estudo posterior, né, dentro daquilo que a gente não é um estudo profundo, é simplesmente notas de chave de leitura, como entender, como fazer a sua primeira abordagem no livro do profeta Ageu. E nós vamos começar lembrando que são 4 discursos, são 38 versículos. É um opúsculo de 2 capítulos, muito pequeno, porém que tem uma temática muito objetiva, e que esses 4 discursos que na verdade foram proferidos nos meses de setembro e dezembro de 520 a.C., né, no mesmo período que se manifestava também a atividade profética do profeta Zacarias, que é contemporâneo. A característica do opúsculo de Ageu é a precisão cronológica. Ele fala exatamente de um tempo específico, que é as condições sociais, né, que o povo de Israel que volta do Egito encontra na terra que ficou durante 50 anos mais ou menos sobre o domínio de Nabucodonosor e de seus governantes. Quase 20 anos, né, se passaram desde que Ciro, rei da Pérsia, permitiu que os judeus exilados na Babilônia retornassem para a terra natal e reconstruíssem o templo. Só que as condições sociais e econômicas dos repatriados estavam longe daquelas que são descritas nos oráculos do Deutero Isaías e de Ezequiel. E grande parte do país é selvagem, por escassez, né, e apatia da população que ali ficou, que estava sob domínio dos estrangeiros, como de 50 anos de domínio. As pessoas estavam trabalhando numa terra que não era delas, sob condições de julgo, então não tinha uma motivação de construir cidades, organizar as propriedades em si. O que eles viviam, o que eles tinham, o que eles colocavam era simplesmente o mínimo para se manter e para pagar os impostos. As antigas propriedades dos exilados, né, passaram para a mão dos camponeses que permaneceram no país, né, que defendiam de maneira firme que havia o direito de prescrição, ou seja, que a terra passasse para o nome deles. Administrativamente, a Judéia já havia sido incorporada pela satrápia persa, que tinha seu centro na Samaria. Então, do ponto de vista dos persas, era uma parte da Samaria. Os repatriados e os samaritanos se consideravam os únicos descendentes autênticos de Israel, né? Isso nós vamos encontrar no relato de Esdras 4,15. Porém, descendentes e autênticos, mas não no mesmo nível. Os hebreus, os judeus, consideravam que os samaritanos não eram da mesma classe, né? E aí o que tem em Esdras é muito interessante, né? Eles vão ver as genealogias. As genealogias, elas tinham um grande valor, até mesmo espiritual, para esse povo. Quem é que faz parte
do povo da bênção. Então, Esdras capítulo 4, versículo 15 diz assim: para que mandes consultar nos livros de registro de teus pais, aí verás como essa cidade é uma localidade rebelde, funesta aos reis e às províncias, e como já os antigos tempos ela se tem incitado rebeliões. Por isso é que ela foi destruída. Ou seja, o medo de Israel é que aquelas comunidades que não tinham origem nas tribos de Israel se tornassem amanhã depois novos núcleos de rebelião. Né? Desde a chegada do primeiro escalão de exilados, que aconteceu em 537 a.C., várias foram as tentativas de reiniciar, reatar a vivência de templo, ou seja, desde o primeiro momento, claro, foram feitas tentativas de reconstruir o templo. Né? Isso nós temos Esdras, capítulo 4, 1, 5 e o versículo 24, que vão falar disso. Né? A restauração da casa de Israel, da casa de Deus, foi interrompida até o segundo ano do reinado de Dario. Essas interrupções, elas eram causadas por quê? E aí que vai situar o foco da profecia de Ageu. Para muitos, não propriamente para os exilados, mas também para eles, a reconstrução do templo não era outra coisa que uma chance de ter uma profissão, de melhorar de vida. Não se passava puramente pela cabeça que a reconstrução do templo, no esforço de cada um de fazer comunidade de reestruturação do povo de Israel, era uma reestruturação espiritual da casa de Israel. Era um reatar da aliança. Então, isso era muito difícil, porque eram embargos, eram todo tipo de forma de atrapalhar a reconstrução do templo. Sem contar que, como disse, uma coisa é a expectativa, outra é a realidade. Uma era a expectativa do que os exilados esperavam encontrar na Terra Prometida, na volta para casa, na volta para Jerusalém. E outra coisa bem diferente foi o que eles encontraram. Vocês imaginem uma terra que ficou 50 anos sem ninguém cuidando. Cidades que foram simplesmente dilapidadas. Então, tudo depois que acontece uma guerra, uma invasão, as casas são invadidas, os mármores, as pedras, elas são tiradas de lugar para reconstruir em outros lugares. Então, a cidade tinha ficado totalmente destruída. Até o mármore do templo, ele sumiu. Então, uma coisa era aquilo que eles imaginavam que encontrariam. Outra coisa foi o que eles encontraram. Então, outra coisa era que essas tentativas elas foram minando a coragem do povo. Então, o povo se viu minado nas suas expectativas. Então, perderam a prioridade de reconstrução do templo. E a prioridade se tornou a reconstrução da sua vida, do seu bem viver cotidiano. Então esse é o foco no qual o profeta Ageu vai fazer a sua profecia, ou seja, a reconstrução moral acima da reconstrução econômica de Israel. Com a morte de Cambises, filho de Ciro, um sentimento de independência se espalhou por todo o Império Persa. Então, assim, abriu-se uma janela de oportunidades. E os judeus, por sua vez, também esperavam por essa mudança política. Mas revoltas de independência foram reprimidas pelo rei Dario em 520, que conseguiu, de fato, pacificar todo o império. Dario era um imperador muito interessado em paz, porque em tempos de paz se faz comércio, e em comércio se ganha dinheiro. Então, o crescimento do reino persa dependia dessa paz, muitas vezes à força, mas que era muito benigna para a reconstrução para a construção do seu império. Ageu, de quem poucas informações biográficas se conhece, esforçou-se por estimular o fervor religioso dos repatriados, ou seja, que eles tivessem vigor religioso para a reconstrução. Então, temos aqui a primeira temática do profeta Ageu. É o profeta da reconstrução. É tempo de reconstrução.
afirmando que as reviravoltas de todos os tipos afetavam a nação eram devidas à falta de fé em Yahvé. E aí o profeta ele usa daquilo que foi encontrado, ele usa da realidade para dizer, ó, essa realidade é fruto de infidelidade. A realidade que nós buscamos, ela tem que partir do ponto de vista da fidelidade. Então o profeta retoma o tema tradicional da bênção para quem? Para os fiéis, para os justos. Ageu capítulo 1, versículo 8. A restauração da casa de Deus de Jerusalém foi, pois, interrompida até o segundo reinado do rei Dario, rei da Pérsia. Ageu 2,19. Vede se o grão falta ainda nos celeiros. Se a vinha, a figueira, a romanzeira e a oliveira continuam improdutivas, porque a partir deste dia derramarei a minha bênção. Então ele está falando da bênção. A bênção que está sendo derramada sobre aqueles que trabalham, sobre aqueles que têm Deus como prioridade. E as maldições, né? Ageu capítulo 1, versículo 6 e o versículo 9 são bem claros nisso. Semeais muito e colheis pouco. Comeis e não vos saciais, bebeis e não chegais a apagar a vossa sede. Vestis, mas não vos aqueceis. E o operário guarda seu salário num saco furado, num saco roto. Versículo 9. Esperastes abundante colheita, e esta foi magra. Dissipei como um sopro que queris armazenar. Aqui fala do incêndio nos campos, né? Porque oráculo do Senhor, porque minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vós tem cuidado da sua. Ele deixa bem claro aqui que, do ponto de vista do profeta, tudo o que está acontecendo, todas as situações de crise, de dor, de sofrimento, são frutos de uma falta de prioridade pelas coisas de Deus. Esse apelo pela fidelidade, ela tem as suas bases em Levítico 26 e Deuteronômio 28, que caracterizam, de fato, o regime de aliança do Sinai, ou seja, fidelidade restrita e fundamental para com Yahvé. Então, o amor apaixonado pelo templo, a ideia de uma teocracia fundada no exercício da adoração, fazem de Ageu um discípulo de Ezequiel. Ezequiel também trabalha muito esse tema da fidelidade, a fidelidade que se expressa através da oração, através do sacrifício, através do louvor, da ação de graças. A mensagem de Ageu, ela não tem aquele cunho poético que a gente está acostumado nos profetas menores. Ela foi escrita em prosa, ela é clara e objetiva. Um estilo simples, modesto, né? Não tem muita força poética nem força de imaginação. Tem também cunho legalista também, ou seja, dentro do texto da profecia se fazem questionamentos legais, ou seja, questionamentos sobre a pureza, sobre a impureza, sobre a maneira de agir ritual que expressa a maneira de agir espiritual e que não são condizentes. Se nós pegarmos Ageu capítulo 2, os versículos 11 e 14, nós vamos ver isso. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Yahvé, porque propõe aos sacerdotes essa questão. Suponhamos que um homem traga na hora de sua veste carne consagrada, ou seja, carne que havia sido imolada aos ídolos, de maneira idolátrica. Se ele tocasse a veste, o pão, o guisado, o vinho, o óleo ou qualquer outro alimento, porventura se tornaria santo tal objeto? Resposta dos sacerdotes: não. Ou seja, a fidelidade ritual, ou seja, a pureza ritual, ela impacta sobre a vida, sobre a atitude do povo, sobre as bênçãos que são derramadas ou não são derramadas sobre o povo. Somente no o anúncio da era messiânica tem um tom que tem mais imagens, são temas mais bonitos, né? Então, Ageu capítulo 2, versículo 22, por exemplo. Abalarei o céu e a terra, derrubarei o trono de todos os reis, aniquilarei o poder das nações, destruirei os carros e os equipamentos, cavalos e cavaleiros cairão, e eles se matarão mutuamente a golpes de espada. Então você tem a imagem, ele cria uma imagem nesse momento. Mas, fora isso, ele é muito objetivo.
Aparentemente, o livro de Ageu, o opúsculo de Ageu, tem uma forma orgânica bem estruturada. E assim, como disse, a indicação cronológica são precisa e assim fazem com que entre um tema e outro você saiba o dia, o local onde a profecia foi colocada. Se olharmos dentro do profeta Ageu, dentro da sua estrutura, como é que ele fez isso, nós vamos ver que ele tem um objetivo muito claro. Então, na sequência das peças, nós podemos ver um duplo movimento constituído dentro de um esquema. Por exemplo, crítica ao povo, Ageu 1:15, 2:10, 14. Ele fala uma primeira vez e fala uma segunda vez. A referência à pobreza material provocada pela seca, Ageu 1, 10 e 11. A praga dos gafanhotos e a fome, Ageu 1, 5, 11, Ageu 2, 15 e 19. O retorno à graça, Ageu 1, 12 seguintes, Ageu 2, 18 seguintes. O oráculo messiânico, então é a promessa de restauração, Ageu 2, 9, Ageu 20, 23. Então, o profeta tem essa dinâmica de deixar pontuado a evolução do seu pensamento, ou seja, vamos ter Deus como prioridade, vamos colocar Deus acima de tudo e vamos fazer a nossa caminhada tendo um norte, ou seja, uma reconstrução espiritual de fidelidade e de fé a Yahvé. Isso, claro, não exime o texto de Ageu de ter algumas desordens lógicas, né, e cronológicas também. Então, por exemplo, alguns momentos nós vemos que um texto combinaria melhor com outra parte. Então, como é que a gente explica isso? É que muitos dos oráculos eles foram ouvidos, mas eles foram passados de maneira oral durante muito tempo. E provavelmente os discípulos do profeta coletaram esses oráculos e reorganizaram, principalmente na ordem cronológica que eles haviam compreendido que era, e forneceram essas instruções. Porém, não que as profecias tenham saído naquela ordem. Então, nós vemos que alguns textos eles poderiam não estar se enquadrando bem. Mas existem coisas que vão dizer que esse texto é o texto de um único autor, podemos assim dizer. Primeiro, que ele é referido, ou seja, o profeta é chamado de Rabi, Nabi, que é, ou seja, mestre, aquele que fala em nome de Deus, um profeta, né? E percebemos também fórmulas. Assim fala Yahvé dos exércitos. Ageu 1, 2, 5, 7, 8, sempre vai ter essa fórmula. E também a outra fórmula que eis o que diz Yahvé dos exércitos, né? Então, oráculo de Yahvé. Nós vamos ver isso em Ageu 1:13, Ageu 2, 4, 9 e 23. Então, Ageu, ele é considerado pelo povo de Israel um enviado do Senhor. Então, esse enviado do Senhor, ela, de maneira especial, Ageu 1:13. A presença do profeta é também a presença de Deus. Enquanto o profeta, enquanto houver aquele que fala em nome de Deus, Deus se manifesta no meio do povo. Ageu 13 diz o seguinte: Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo o mandato que ele tinha recebido do Senhor. Estou convosco. Oráculo de Yahvé. É tão forte essa palavra que ela vai aparecer citada no Novo Testamento, nos versículos finais do Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco até o final dos tempos. Essas indicações cronológicas, elas, como disse, têm 4 partes, né? Ageu 1, 1:15, contendo a mensagem de que as pessoas são convidadas a reconstruir o templo. Não como um meio de trabalho, não como um meio de subsistência, mas as pessoas fazem isso como uma expiação, como uma volta espiritual. E o fato é que em Ageu fica marcado que as pessoas obedeceram e começaram a trabalhar. Ageu 2, 1, 9 contém a mensagem sobre o oráculo, sobre a glória do novo templo. Por que isso? Novamente, realidade e expectativa. Vocês imaginem um templo que foi construído no período de Salomão, com todo ouro, com todas as pedras, com todos os materiais próprios da época e da fartura da época. E o que temos hoje?
Então, o grande templo não é o templo atual, onde o povo está, não se parece nada com o templo antigo. Então, a mensagem do oráculo é sobre a glória do novo templo. A glória do novo templo não está no ouro, nas pedras, mas na presença de Deus. Isso é extremamente fundamental, inclusive para o Novo Testamento. Ou seja, entender esta página do livro do profeta Ageu, ou seja, é entender a mensagem que o Cristo coloca: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa realidade é uma realidade muito própria, ou seja, a reconstrução espiritual das pessoas. Ageu 2,19 contém a mensagem que trata dos problemas jurídicos, que é o legalismo. O legalismo, ou seja, o profeta passa por essa situação de que as pessoas começam a ver em fazer as coisas de uma maneira estrita, garantem para ela uma fidelidade que é aparente, não é real. Ageu 2, 20 e 23 contém a mensagem dos oráculos messiânicos sobre Zorobabel. Zorobabel é a prefiguração do Messias, é a prefiguração daquele que vai abrir para Israel um templo de glória, um templo de soerguimento, de restauração. Bom, o pequeno opúsculo do profeta Ageu, a palavra dirigida por Yahvé, exorta a reconstrução do templo e ao restabelecimento do culto como expressão da fidelidade e obediência de Yahvé. Essa é a chave de leitura. Ela é muito clara, muito objetiva, né? Não temos muito o que dizer além disso. É uma rica reflexão sobre a tendência natural que o ser humano tem em priorizar nossas vidas, desejos, projetos pessoais, em reflexo muitos acabam deixando a obra de Deus em segundo plano. Passa a ver o seu dia a dia, as suas coisas, como algo próprio, algo objetivamente que tem toda o princípio, o meio e os fins fundados no eu. Nada, não se leva em conta um projeto que Deus possa ter apresentado àquela pessoa. Então, no opúsculo de Ageu, nós vamos observar que isso pode acarretar inúmeras consequências. Uma delas é trabalhar muito e colher pouco. Ou seja, perder o sentido da vida, perder o sentido do trabalho, o sentido do empenho. Por que eu estou fazendo isso? Então, o profeta Ageu, a maneira dele escrever naquele momento, é profundamente uma ferramenta para se entender certos males do tempo moderno. Ou seja, quando as pessoas perderam os objetivos de vida, quando perderam a sua ligação com um projeto muito maior do que elas muitas vezes. Então, o profeta Ageu, ele vai fazendo um questionamento sobre isso. Como é trabalhar muito e colher pouco? Ou seja, qual o objetivo da sua vida? Qual o motivo pelo qual você foi chamado a essa existência? O que você vai deixar? Onde estão as tuas esperanças? Em suma, é um alerta à possibilidade que Deus tem, muitas vezes, de frear, né, para nosso benefício, o nosso crescimento quando esquecemos da sua casa, esquecemos dos projetos originais que Ele tem para nós. Ou seja, quando nos esquecemos daquele primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive nós mesmos. Quando nós passamos a ser o centro do universo. Esse pensamento é um pensamento muito especial para o profeta Ageu, porque a reconstrução do templo não era fonte de ganha-pão, não era simplesmente a fonte de trabalho, mas era uma fonte de reabilitação da aliança, de voltar ao antigo amor, voltar à obediência primária. A chave de leitura nos faz compreender que por mais dedicação e esforço que nós somos capazes de fazer, crescer, quando de fato estamos distantes do nosso propósito, parece que isso tudo dá em nada.
Embora tenha ficado muito triste com seu povo, né, o Senhor levanta um profeta, o profeta Ageu. E é muito bonito ver no versículo 3 do capítulo 1. Eis que estarei convosco todos os dias. Enquanto houver alguém que fale, alguém que manifeste a presença de Deus no meio, então essa presença, ela irradia bênçãos. Por isso que o profeta Ageu, ele é muito próprio para se fazer reflexões sobre como é que anda a nossa vida de comunidade, a vida da família, qual o centro, qual o ponto, o polo de coalizão, onde as pessoas se encontram. Houve um tempo em que as pessoas se encontravam ao redor da mesa, nos momentos de oração, nos momentos de partilha, e essa partilha era uma ação de graças, era um louvor, era um momento de encontrar-se com Deus, né? E isso, paulatinamente, pelo nosso tempo, pela evolução da nossa história, está se perdendo. O profeta Ageu é alguém que viu isso acontecer. Ou seja, os que partiram para o exílio tinham expectativas muito grandes e essas expectativas foram frustradas. Então, depois que alguém se frustra, a maior tentação é voltar-se para si e dizer assim, eu não posso esperar de lugar nenhum, eu tenho que fazer por merecer sozinho. Fazer por merecer, fazer o seu caminho, ok. Mas o sozinho faz com que nós criamos desertos ao nosso redor. E aí vamos trabalhar e perder a noção de por que estamos trabalhando. Vamos fazer e vamos perder a noção de por que estamos fazendo. Quando falta esta ligação, essa experiência do outro, nós perdemos a experiência de Deus. E o profeta deixa bem claro que essa experiência com Deus, essa experiência de Deus, ela parte de um ponto bem simples, ou seja, da minha capacidade de parar, exercitar a minha fé, a minha oração no momento de culto. Eu não vou encontrar na beleza dos templos, eu não vou encontrar na beleza das catedrais, não vou encontrar na riqueza dos ornamentos, não. Eu vou encontrar ele no meu desejo de se fazer com ele. O templo, ele era grande não porque tinha sido construído por Salomão com pedras preciosas, com ouro, com prata. O templo é grande para o israelita porque é o local de encontro com Deus. Então, isso aplicando-se à vida, tanto no tempo de Ageu quanto agora, o domingo não é especial porque é um dia de folga. O dia do Senhor não é um dia especial, mas porque é um dia dedicado a manter a ligação com Ele, a restaurar, a dedicar esse dia a uma ação de graças por tudo aquilo que se tem, por tudo aquilo que quer se ter, e que Ele é a fonte. Com Ele, tudo. Sem Ele, até o tudo que parece existir se torna nada. Sendo assim, o profeta Ageu é a fonte de reflexão, de exortação, de encorajamento na reconstrução de nossas casas, de nossas vidas, de nossos projetos de vida, desde que nós tenhamos Ele como ponto principal. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ti mesmo. Aquele que diz amar a Deus e não ama o seu próximo é um mentiroso. Porém, aquele que ama o seu próximo sem ter como fundamento o amor a Deus, em algum momento vai se exceder. Em algum momento vai tornar aquilo uma profissão. É isso que o profeta diz dentro desse pequeno opúsculo, 38 versículos, 2 capítulos. Muito bem, essa foi nosso primeiro tema sobre a vida e a estrutura da obra, a estrutura do profeta, a vida e a obra do profeta estão aí. A temática do profeta está aí. Profeta Ageu, um homem que fala, é necessário construir. É tempo de construir. Então, eu desejo que você construa na sua vida essas pontes, tendo Deus como fundamento principal. Que Deus abençoe você, sua família, seus projetos. E que seja
o ponto de unidade de toda a sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe também os nossos patrocinadores e amigos. Não deixe de se inscrever no canal, dá um joinha para o vídeo e até a próxima. Fiquem com Deus.